capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo 23, estarei trazendo uma palavra do coração de Deus ao coração da igreja. Nós sabemos que a palavra escrita, a palavra Logos, conhecimento geral sobre Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o sentimento de Deus, ela é a vontade de Deus, as coisas na ótica, do ponto de vista de Deus. E nós não temos que fazer com que a Bíblia se molde aos nossos costumes, aos nossos hábitos, aos nossos conceitos, opiniões, mas nós devemos nos disciplinar e nos educar para estar de acordo com o que Deus quer e não o que nós queremos. Então a palavra de Deus aqui nessa noite é a respeito de um assunto que Deus colocou no meu coração. 1 Coríntios 3, 1 adiante, uma leitura assim um pouco extensa, mas eu vou fazer uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, e você acompanhe. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco agora podereis. Porque ainda sois carnais, acaso havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Dizem um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros, por meio dos quais crestes, e conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós, lavoura, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi concedida, lancei como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará cada qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, essa sofrerá dano, mas será salvo todavia, como pelo fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane, se alguém entre vós se considera sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Poder acertar. Eu estarei falando nessa noite, sendo breve, sobre limiares ou limiar da obra de Deus. Limiar ou liminar da obra de Deus. Limiar está incluído na palavra liminares ou liminar. O que significa liminar? Liminar na linguagem jurídica são princípios ou leis, são regras que o juiz, antes de abrir a sessão ou antes dele entrar em juízo a respeito das partes, para que não seja injusto com aquele que é inocente, então ele lança o liminar ou limiar, que são princípios para que não venha cometer erros
Deus no futuro. Então são princípios. E aí, para a gente, se você puder estudar depois sobre isso, para você tomar mais conhecimento, mas princípios liminar ou limiar da obra de Deus. Deus também, como sendo o juiz dos juízes, Ele sendo sábio, Ele sendo o Senhor, Ele sendo o justo juiz verdadeiro, que nunca comete erros, para que Ele pudesse confiar a sua obra a pessoas, a homens que são falhos, que são limitados, Ele colocou alguns princípios liminar ou limiar, para que não houvesse mal interpretação, para que não houvesse falsificação, para que não houvesse danos causados nesta obra que Ele confiou a homens falhos. Porque o que está em jogo aqui não é uma construção civil como aconteceu ali, Antônio Carlos ou Cristiano Machado.